Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem me ouvindo. É um prazer estar numa conferência. Eu acho que não tem nada que... Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Aí. Não tem nada que transmite tanto a ideia, eu acho que de uma conferência do meio digital quanto uma experiência inovadora como essa. Confesso que até estou meio perdido ainda, mas eu acho que com o tempo vai indo. Só para ter uma noção, quantas pessoas estão no canal 1? Só para eu ter mais ou menos uma noção. Ah, ok, ótimo. Assim eu fico mais... Eu sei que não estou falando com ninguém. Me dá uma segurança. Meu objetivo hoje aqui é falar um pouquinho do que nós estamos planejando até o final do ano no Ministério da Economia e de que maneira isso vai impactar as startups. Né? Existe aí uma boa chance da gente conseguir alcançar uma série de inovações a partir da Lei de Liberdade Econômica, mas mais importante, uma chance de nós avançarmos em outras pautas que estão surgindo agora que a gente passou a reforma da Previdência. Vocês podem ter notado que assim que passou a reforma da Previdência, nós estamos literalmente em uma loucura de apresentação de propostas. A gente mandou 3 PECs que mudam radicalmente a forma como o dinheiro é alocado no país. A gente hoje de manhã apresentou a reforma administrativa que muda para sempre o que é ser um servidor público no país. Nós estamos enviando nossa proposta nas próximas semanas de reforma tributária e nós estamos enviando uma proposta de privatização que vai fazer com que nós tenhamos privatizações em massa, porque hoje o processo de privatização, eu posso explicar um pouquinho depois para vocês, ele acaba sendo bem mais complicado. Então, passada a reforma da Previdência, que era do or die, como a gente fala, nós acabamos agora tendo que entrar nessa questão, nessas outras reformas. E ontem foi publicada o que nós podemos chamar de quase que de uma nova reforma trabalhista, mas não é uma reforma trabalhista, em que nós tivemos alteração de diversos dispositivos da CLT para continuarmos o processo de modernização da questão trabalhista no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas nós somos um dos piores países do mundo, não pode ser uma novidade, em normas trabalhistas e em regulações trabalhistas. E o secretário Rogério Marinho, que é o mesmo secretário especial responsável pela reforma da Previdência, está completamente focado nessa modernização. Existe um sentimento dentro do Ministério da Economia que é agora ou nunca. Ou nós fazemos essas modificações nessa janela de oportunidade, ou nós não vamos conseguirmos avançar o que o Brasil precisa avançar para que nós não tenhamos que ter menos unicórnios do que a Colômbia, ou do que o Chile, ou do que o México. Ou seja, nós ficarmos sempre aquém das nossas possibilidades como Brasil. Bom, então a minha ideia é dar um pouquinho esse panorama geral em torno de como a Lei de Liberdade Econômica inicia esse tratamento para as startups. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês me façam caras feias para saber se eu estou muito num ponto e eu preciso seguir para o próximo. Porque eu acho que daí isso ajuda um pouquinho a interação. Eu acho que a Lei de Liberdade Econômica, ela inaugura alguns paradigmas que agora a gente está vendo nessas outras medidas. O primeiro deles é a ideia de que os pequenos e médios e as startups em faturamento, elas dificilmente já chegam, que é uma empresa grande, que é uma empresa com faturamento nos 8, 9 dígitos no Brasil, ela essencialmente ela entende que os custos de se fazer um negócio no Brasil não conseguem ser transformados em custo marginal para pequenos e médios, ao contrário dos grandes. E são os grandes que têm voz em Brasília. É para os grandes que as regulações são feitas, porque eles conseguem falar com o regulador. Eles estão no Congresso dia sim, dia não. Eles sabem quem está lá, eles sabem quem fazer. Então a gente precisa refocar para os pequenos e médios. O segundo grande ponto é foco do Estado das situações de risco. Eu sou de Santa Maria, eu morava do lado da Boate Kiss, da quadra ao lado, quando teve o incêndio em 2013. O que aconteceu com a Boate Kiss foi que ela tinha todas as licenças, todas as permissões e todas as autorizações que um negócio deveria ter para não ter o risco. O resultado, você sabe. Mesma coisa Mariana, mesma coisa Brumadinho. A gente precisa refocar radicalmente o que o Estado faz em outros focos de situação. Nós temos um projeto, 80-20, para eliminar 80% dos atos públicos que requerem liberação. Então, seria 80% no Brasil dos alvarás, licenças, permissões, credenciamentos, outorgas, autorizações e assim por diante. A terceira questão é federalismo. O dinheiro precisa ficar mais próximo do indivíduo e da comunidade. O Pacto Federativo propõe isso radicalmente. E parte do pacto de você levar o dinheiro para baixo significa que os estados e municípios, e principalmente os municípios, não
podem se inchar de servidor público, porque daí eles têm a folha completamente comprometida com o servidor público e o dinheiro de investimento que eles deveriam estar usando para construir infraestrutura, para melhorar o ambiente de negócios, está comprometido nisso. É nesse contexto que entra o Pacto Federativo, é nesse contexto que está a nossa proposta de extinção de municípios abaixo de 5 mil habitantes que não tenham 10%, gente, é 1/10 de arrecadação própria para seu custeio. E, finalmente, a autonomia do direito privado. Né? Vocês sabem que vocês podem estar no melhor escritório aqui de São Paulo, vocês podem ter o Matos Filho, você pode ter o Pinheiro Neto, você vai sentar, entre tantos outros que eu admiro aqui em São Paulo, o BMA e assim por diante, você senta na frente deles e ele vai falar assim, então, essa é a jurisprudência, essa decisão, esse é o entendimento mais consolidado do STF. Mas, se você estiver contra alguém, ou se o juiz resolver ter uma tese meio heterodoxa, não sei o que vai acontecer. Ninguém quer investir num país assim. Ninguém. E ou nós começamos a enfrentar a má qualidade das decisões do nosso judiciário agora, e sim, pela primeira vez em muito tempo, nós temos uma equipe econômica que tem a coragem de dizer que o nosso judiciário é um causador de problemas econômicos, ou a gente nunca vai conseguir ir para frente. O judiciário brasileiro, especialmente o STJ, matou o mercado de leasing no Brasil. Você não consegue fazer leasing, quanto mais novos tipos de contratos de crédito e novos tipos de modelos de negócio. Ou nós olhamos para isso e falamos com todas as letras, o judiciário é parte do problema da nossa crise, ou nós vamos ficar para sempre emperrados como um país pobre. E a gente esquece como a gente é um país pobre. Bom, eu vou falar basicamente então como isso aqui deve atingir startups, ok? Vamos lá. Quando a gente falou, você deve ter visto na mídia que a gente está acabando com licenças para utilização de baixo risco, você pensa naquele negócio como costureira, bar, etc. Mas não é nada disso. Isso é parte do baixo risco. Através dessa regra em lei, nós vamos conseguir extinguir em torno de 80% das burocracias no Brasil. Como? Através do 40-40-20, que é o que a União Europeia começou a fazer em 2002, chamado Bucative Directory, uma coisa assim, Directive. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, 40% da tua faixa de autorizações e liberações não oferecem riscos substanciais. Né? São as pequenas instituições financeiras, pequeníssimas instituições financeiras que têm contratos muito limitados. São as startups que têm um ramo de atuação muito pequena. Esse tipo de negócio precisa estar em uma faixa em que o burocrata olha e fala, quer saber? Eu não quero nem olhar a tua cara. Eu não vou gastar o meu tempo como burocrata olhando uma situação que não faz sentido risco nenhum. Chega, você não precisa, você está completamente dispensado. A próxima faixa também de 40%, são aquelas situações que são muito repetitivas. Muito repetitivas. São os hotéis que são todos iguais, são os centros de evento, são os supermercados que são sempre repetidos, copiados e colados às plantas. E que você vai ao burocrata e você tem aquelas licenças que nós chamamos off the shelf. Você está pronto, você consegue começar o negócio na hora, você consegue abrir o teu negócio na hora. Você não oferece risco. Ou o risco é completamente controlado. E 20% das nossas licenças, autorizações, alvarás, permissões, ficam como são hoje, a regra do Brasil. Que na Europa já foram extintas, que já são exceção. Que é você analisar antes, fazer o estudo, cobrar as coisas e dar a vistoria prévia ao funcionamento do negócio. Então esse deve ser o ponto mais radical. O segundo ponto foi completado pela medida provisória que saiu ontem, que é a liberdade de trabalho. Principalmente em dia e horário de semana. Hoje nós vivemos um mundo 100% digital. Hoje o que nós conhecíamos, que era o trabalho das 9 às 17, não existe mais. Eu tenho certeza que o setor de vocês sabe disso como ninguém. Eu trabalhava na Faria Lima, eu sou novo no governo, não sou de partido, não sou de nada. Eu trabalhava na Faria Lima até janeiro. E fui para a equipe econômica para dar minha contribuição, porque eu achei que seria esse momento. E eu nunca trabalhei como as pessoas acham que a CLT permite, que é das 9 às 17 e não trabalhar final de semana, não sei o quê. Você roda quando o teu cliente roda. E hoje a nossa lei não permite isso. E nós sermos um país onde as pessoas cumprem a lei, passa por nós sermos um país que faz leis que podem ser cumpridas. Nós fazemos leis no Brasil anti-gravidade. As leis não conseguem se adaptar ao que nós fazemos. E como resultado nós estamos na informalidade. Todo mundo sabe que metade da Faria Lima está na informalidade. Eles não trabalham 8 horas por dia. Eles trabalham muito mais por dia. Eles estão felizes, estão ganhando altíssimos salários. Eles estão na informalidade. Então, nós precisamos ter leis que se adaptem a essa questão.
Então, a primeira parte estava na Lei de Liberdade Econômica, restringindo as razões pelas quais os municípios podem proibir horários de funcionamento. E agora, com a medida provisória de ontem, que é a medida provisória da carteira verde-amarela ou do programa verde-amarelo, essa medida provisória faz as outras alterações que acabaram caindo a Lei de Liberdade Econômica a pedido de alguns senadores do PSDB, que derrubaram as alterações da CLT quanto ao horário de trabalho, final de semana, revezamento, que novamente, pessoal, não estamos inventando nada no Brasil, estamos fazendo o que o resto do mundo já faz. Mas aqui parece que nós estamos voltando à escravidão, e vocês sabem que eu não estou exagerando, né? A Carta Capital fez quando teve a reforma trabalhista, colocou uma capa de volta à senzala, com uma foto da senzala, o que é um absurdo, porque em qualquer lugar do mundo, inclusive na América Latina, isso é muito diferente. Liberdade de preços. Vocês sabem que no Brasil, um estudante de direito muitas vezes faz direito porque não é bom em matemática, e eu posso falar isso porque eu sou advogado, eu fiz direito, e a maior parte dos meus colegas odiavam matemática, então eles são incapazes de compreender uma coisa como lei da oferta e demanda. E daí o Flamengo vai jogar no Peru, o que acontece? A demanda infla, 12 horas, assim que a decisão é colocada, a passagem dispara, porque vocês sabem que vocês fazem algoritmos e fazem precificação, e o promotor fica, nossa, o que é isso? Por que disparou? Completamente alheio ao processo de mercado. Então, no Brasil, nós tivemos que fazer uma coisa que nenhum outro país do mundo teve que fazer. Nós tivemos que colocar a lei da oferta e demanda na lei, na esperança de que os nossos estudantes de direito, os nossos promotores e os nossos juízes possam começar a olhar para as ciências econômicas não como uma ciência burguesa, ou como o ministro Lewandowski falou no plenário do STF, de que análises econômicas são coisas de direita. Que país vai dar certo achando que economia é uma coisa de direita? Economia no mundo inteiro é uma coisa que atravessa o espectro político. Nós estamos pela primeira vez dando esse passo. A quarta questão vai fazer parte do programa que nós vamos lançar no ano que vem, chamado Propina Zero. Nós precisamos de um combate firme à propina microeconômica, a propina no nível da prefeitura, do Estado, do fiscal, que senta em cima do processo, da obra, que não sai, porque tudo isso acaba indo para uma planilha de business plan. Vocês sabem, vocês já olharam alguns business plans em países um pouquinho mais precários, que existe sempre aquele custo de propina em você operar em determinado país. E vocês sabem que, infelizmente, essa é a realidade. E chegou a hora de nós atacarmos isso de peito aberto. Nós temos um Ministério da Justiça que acredita em novas soluções, acredita em fazer coisas com metodologia, fazer planos pilotos, fazer estudos e propor soluções. Tanto que você não pode achar que a queda em 1/5 no número de homicídios é uma coincidência. Do nada você tem uma queda de 1/5 nos homicídios, mês a mês, de uma maneira constante. Isso é uma coincidência que começou esse ano. Da mesma forma que nós temos encarado isso de maneira de peito aberto, chegou a hora de nós encararmos essas microcorrupções de fiscais, analistas e outros burocratas que acabam colocando e fazendo o Brasil o pior local de se fazer negócios do mundo, nos piores locais. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar efeito vinculante, já temos efeito vinculante desde que a lei foi promulgada em 20 de setembro desse ano, mas a gente vai precisar de um instrumento para fazer isso. Para quem não sabe o que é efeito vinculante é o seguinte, é o contrário do que o STF faz. Se eu decidir uma vez algo para alguém, eu preciso sempre aplicar aquela interpretação para os outros. Se eu trouxe uma máquina, um dispositivo, eu tenho uma startup, já escutei essa história, aqui no Brasil, uma startup de Curitiba, eu tenho um dispositivo da Anvisa, a Anvisa credencia meu dispositivo, fala que está ok, ele funciona. A partir do momento que eu faço aquilo, qualquer outra pessoa que tem o mesmo dispositivo, nas mesmas especificações, obriga e vincula a Anvisa a decidir de maneira igual. É isonomia extrema. Ou nós damos esse passo no Brasil, ou nós vamos ser um país sério. Nós precisamos ser isso muito claro. Nós vamos começar pela executivo, pelas decisões administrativas, que são todos os processos de liberação, toda a burocracia que vocês lidam, na esperança de que um dia a gente possa fazer isso com o judiciário também. E que você não tenha uma modificação de interpretação conforme os anos vai passando. Porque isso não é um país sério. Então a gente começa a ter pela primeira vez na história efeito vinculante no Brasil. Inciso 5º fala o seguinte, gente. No inciso 5º, se vocês são fornecedores de startup, vocês sabem de uma coisa. Que vocês têm o Código de Defesa do Consumidor no cangote de vocês. E que vocês têm um termo de adesão para o usuário que vai entrar. E se vocês escreveram o termo de adesão, existe uma regra no Brasil que fala assim. Quem escreveu o termo de adesão, o fornecedor, não pode se beneficiar de ter escrito de maneira dúbia. Então a dúvida
na interpretação do contrato do consumidor, no termo de adesão da startup de vocês, beneficia o consumidor. Essa é uma regra que faz parte do mundo inteiro. Pois bem, no Brasil, se você tem dúvida na interpretação de uma regulação, adivinha quem que é o beneficiado? O regulador. O Estado tem um cheque em branco. A gente faz regulação ruim e ainda assim, se ficar uma dúvida, pode ou não pode, eu estou na margem da lei, porque vocês sabem que quem vive no Brasil e inova, vive na margem da lei. Porque no Brasil você tem uma mentalidade de que não é expressamente permitido, é proibido. Isso tem um nome, isso é fascismo. Essa é a definição de fascismo. Que você precisa ter alguma coisa permitida para fazer. Então a gente começa pela primeira vez a colocar, baseado em teoria dos jogos, um sistema na lei, que é o seguinte. Se você tiver dúvida na maneira da regulação ser interpretada, você não pode beneficiar o regulador. Porque o regulador precisa ter incentivos para fazer uma boa regulação. Uma regulação clara, concreta, objetiva. Uma regulação que não força você a ir para um despachante de ex-reguladores, pagar uma consultoria para obter um parecer para conseguir atuar no Brasil. Então, pela primeira vez, nós temos esse sistema de incentivos que nós não tínhamos antes. O inciso 6º é o seguinte. Assim que sair a regulação dele até o final do ano, você vai poder olhar para o Inmetro e falar assim, Inmetro, a tua norma está desatualizada perante os padrões internacionais. Eu vou preferir seguir o ISO 5.000, 7.000, 6.000, conforme o meu produto, ou alguma outra instituto de regulação internacional, do que seguir a tua norma. E daí o Inmetro vai ter que demonstrar, sob pena de você fazer a regulação que você quiser, ou utilizar o que você quiser, que a dele pode ser atualizada a tempo. Nós vamos forçar as normas a serem atualizadas no Brasil perante nova tecnologia. Nós vamos entrar em um ambiente de concorrência de regulações. E você sabe que quem estuda teoria da captura desde os anos 70, iniciado pela Universidade de Chicago, sabe que o regulador não é uma parte isenta. O regulador é uma parte interessada. Ele quer poder. E pela primeira vez nós começamos a colocar um sistema de incentivos que diminui o poder do regulador se ele não for um bom regulador. Se ele não quiser ter uma regulação que incentiva o desenvolvimento econômico e tecnológico, ao contrário do que é hoje, que serve para travar, dificultar e criar dificuldade. O inciso 7º criava uma imunidade para startups, mas ele foi vetado, a pedido da Anvisa. E, infelizmente, nós perdemos essa disputa dentro do governo. O inciso 8º fala sobre respeito aos contratos privados, mas acabou um pouquinho diminuído. O inciso 9º vai ser um dos mais difíceis de nós implementarmos no Brasil, mas nós vamos comparar essa batalha. Vocês sabem que na União Europeia existe aprovação tácita. A aprovação tácita é o seguinte, pedi uma coisa, o governo não me respondeu em tanto tempo, está aprovado. Na União Europeia existe aprovação tácita para aprovação de medicamento. No Brasil, nós não temos aprovação tácita para pintar a calçada, se a prefeitura exige que você precisa de uma licença para pintar a calçada. Isso precisa acabar. E é para tudo. É para tudo. Nós temos reunião, vai ter aprovação tácita do Banco Central, a Anvisa, a equipe do Ministério da Infraestrutura que eu estava conversando ano passado, na ANAC. Ah, mas uma nova companhia aérea vai ter que entrar. Vai ter que ter um prazo, 60 dias, no máximo 180. E a companhia aérea vai saber que ela vai ter uma resposta nesse tempo. Isso muda como você aloca capital de investimento. Isso altera para sempre o teu planejamento burocrático e de entrada em um novo mercado como o Brasil. Vai ser difícil. Não vai vir tudo de uma hora para outra. Vai ter aquele burocrata que no último dia nega para não deixar o prazo de aprovação tácita. Mas nós estamos dispostos a criar um sistema de incentivos, tentar coibir e ir aperfeiçoando esse modelo a ponto de conseguirmos ter uma aprovação tácita decente. A aprovação tácita começou no começo dos anos 2000 na União Europeia, estamos atrasados. É uma aprovação tácita que o Equador, olha só, o Equador tem uma regra geral que qualquer licença no país é 60 dias. Ok? 60 dias, qualquer licença no país. Gente, o que é o Equador comparado com a República do Brasil, República Federativa do Brasil? A gente está muito atrasado em relação à América Latina. Ou a gente é usado de uma vez por todas, ou a gente vai permanecer para sempre pobre. Essa é a realidade. Ou nós somos ousados e nós mantemos esse tipo de ação mais diretiva, mais ousada, que busca melhorar nossos padrões, ou nós vamos para sempre ir para fora. O inciso 10 é uma grande oportunidade para startups. Nós estamos soltando a regulação para a digitalização de todos os documentos físicos. Todos os documentos físicos vão ter um equivalente digital dentro de determinados padrões.
vai ser muito parecido com a regulação, ela vai dizer basicamente a especificidade do PDF-A. Eu posso estar falando besteira, PDF-A é aquele tipo de PDF que permite metadados juntos, né? Se eu tiver errado, o tipo de PDF é isso. Então a regulação vai dizer assim, o documento físico é igual ao digital se o seu PDF-A ele for nessas características. E vai deixar aberto que o mercado crie essas soluções para que as empresas façam isso. Gente, são 30 anos de papéis de FGTS, são inúmeros livros contábeis, de sociedades anônimas, são todos os cartórios do país que no próximo ano vão começar a se digitalizar em uma velocidade incrível para poder descartar os metros e metros quadrados alugados todo ano para manter papel. Porque ninguém olha, porque é uma perda de tempo. Então, nós vamos ter esse processo no ano que vem. Nós estamos acabando essa especificação técnica, nós estamos alinhando com o CNJ para poder fazer isso com os papéis, com os processos em papéis no Brasil, que também vão poder ser digitalizados e descartados. Então, até o final do ano, essa regulação deve estar pronta e ano que vem nós vamos começar uma digitalização em massa dentro do Brasil. Bom, inciso 11 pega mais grandes indústrias, grandes lojas. Ela fala basicamente o seguinte, hoje em São Paulo acaba sendo vergonhoso. Você quer abrir um mercado ali na Zona Oeste, a prefeitura te pede uma ponte na Zona Sul e uma escola na Zona Leste. Com a desculpa de estudo de impacto de vizinhança. No Brasil, o burocrata abusa do seu poder de uma maneira que ou você cumpre ou você não faz negócio. Então a gente coloca pela primeira vez a figura de abusos de impactos de vizinhança. Se você vai construir um prédio e vai ter maior entrada de carro, ok, você vai adaptar a calçada, pode ter que expandir a avenida, faz uma rótula. Agora, construir uma ponte do outro lado da cidade, ou construir uma moradia, ou construir algo que já estava planejado pela prefeitura, mas acabou o dinheiro, não pode. Você não pode taxar novos negócios, taxar novos empregos de uma maneira descarada que nem essa. Então, nós pela primeira vez proibimos isso, e isso já tem dado uma boa repercussão no Brasil. E a última previsão da nossa Declaração de Direitos foi uma ideia do presidente quando ele descobriu que certidão de óbito tem prazo de validade no Brasil. Porque você precisa provar no Brasil que você não ressuscitou, o que faz parte. Todos nós sabemos que é uma possibilidade e ninguém pode correr o risco de você ter ressuscitado. Muito bem. Para encerrar, a Lei de Liberdade Econômica faz outras alterações, ela aumenta a autonomia, do direito, ela cria a possibilidade de você ter uma sociedade limitada unipessoal, porque ninguém merece mais para fazer uma sociedade limitada, trazer um cunhado, que depois vai se ferrar na justiça trabalhista. Já devem ter visto essas histórias, né? Então você fazer uma sociedade 99+1, que um sócio tinha 1%, acabou isso, pode ter sempre, que nem na Alemanha. A Alemanha olhou para a companhia limitada e falou assim, quer saber, pode ter de uma pessoa. O Brasil não. O Brasil, pessoal, eu sou especial. Eu vou criar a Eireli. E nós somos um país tão rico que só quem tem 100 salários mínimos líquidos para deixar preso na empresa pode abrir uma Eireli. Chega disso. Precisamos fazer leis que podem ser cumpridas. Então, para eu encerrar, eu quero colocar um pouco esse contexto em relação ao que nós estamos fazendo com o Ministério da Economia. Nós temos um grande desafio no Brasil com o Ministério da Economia, porque tem muita coisa errada no Brasil e tem pouco tempo para consertar. Quando você tem um novo mandato, uma nova administração, a tua janela de oportunidades para discutir novas ideias, principalmente reformas estruturais, é muito curta. Porque reformas estruturais que precisam vir da base e alteram algo que tem muito stakeholder envolvido, demora anos para que você tenha essa passagem. Então, a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência foi aprovada em menos de um ano. Ela estava em discussão há pelo menos 2, 3 anos. Quando a Dilma se elegeu e abriu o Congresso em 2015, ela falou, vamos ter que fazer uma reforma da Previdência. Então, por que nós estamos mandando tanta coisa tão rápido? É porque a janela de discussão já está apertada. Ou nós colocamos o pé no acelerador agora, ou a gente não vai conseguir entregar o que precisa ser entregue nos próximos 3 anos. E nos dá um aperto no coração, porque não sei se vocês sabem, nós não temos cafezinho mais no Ministério da Economia. Nós tivemos que escolher entre ter um cafezinho, lá uma máquina para a gente tomar café, ou manter o sistema de restituições de imposto de renda online. Essa é a situação que as contas chegaram na União. Então, nós estamos fazendo uma série de medidas ainda sem dinheiro. E muitas medidas de digitalização
precisam de dinheiro e nós vamos tentando comer pela beirada. Nós vamos tentando fazer aqui, ajeitar ali, tentar fazer um sistema de freemium. Ano que vem nós devemos inaugurar vários sistemas de freemium, em que a pessoa que quer um produto mais específico paga por ele e você consegue ter todo o produto. Aí a gente vai ter um sistema de exportação muito mais fácil com o Syscomex. A gente deve começar aí uma série de novos sistemas que vão envolver startups e que a gente convida vocês a pensarem em soluções. E para encerrar, eu vou contar um caso, que nem eu falo no Sul, eu sou gaúcho, um caso que aconteceu nas primeiras semanas que eu estava em Brasília. Veio uma associação de relações governamentais, muito influente em Brasília, das farmácias. Eu acho que foi, eu não preciso mencionar qual foi, mas foi uma associação muito importante, eu admiro muito eles, né? E o presidente veio para nós e falou assim, então, nós gostaríamos que o governo criasse um aplicativo da farmácia popular. A farmácia popular, para quem não sabe, é o seguinte, o governo quer dar uma série de medicamentos grátis para a população, e em vez de você ir dar no posto do SUS, e você gastar dinheiro fazendo toda essa logística, você vai numa farmácia cadastrada, pega o medicamento e a farmácia recebe algo em troca disso, além de estar levando um cliente para dentro da própria farmácia. Muito bem. E eles chegaram para nós e falaram assim, então a gente descobriu que tem mais ou menos aí, ó, 1/4, 1/5, 1/6 é fraudado e o governo está perdendo algo na casa dos 10 dígitos por fraude com a farmácia popular. Então nós gostaríamos de criar um aplicativo em que o governo, o médico coloca o remédio lá e daí a pessoa vai na farmácia e a farmácia vê se você realmente pediu. Porque tem farmácias pequenas que estariam fraudando nessa casa de 10 dígitos ao todo no país e para dar esses medicamentos, receber o dinheiro do governo e colocar esse medicamento fora. Eles olharam e falaram assim, a gente gostaria que vocês, governos, então fizessem um aplicativo de receita digital, em que o médico coloca a receita e chega na farmácia, você dá seu CPF, já tem que dar seu CPF hoje mesmo lá, e daí você já tem as suas receitas ali. E ele veio pedir para a gente fazer isso. Eu olhei para ele e falei assim, bom, mas se a gente fazer isso, vocês não vão ganhar em receita? Vocês não vão ganhar em circulação de clientes? Ele sim, eu falei, eu aposto que tem muitas pessoas que trabalham com startups no Brasil que estariam loucas para fazer um aplicativo que não é muito complexo para vocês, que vai aumentar o revenue de vocês, que vai aumentar a receita de vocês, e entregar esse produto, e uma vez que você mostre que o produto é ok, o governo vai ajudar a bancar esse produto e espalhar ele para o Brasil inteiro. É como se eu tivesse falado grego para um lobista. Porque a dependência de espera, de que tem que vir do governo, tem que ser feito pelo governo, é um processo de desmame. É que nem o teu colega que toma Rivotril, eu posso falar porque eu já tomei Rivotril, que nem o teu colega que toma Rivotril por anos, ele precisa parar, ele fica assim, meu Deus, o que vai ser minha vida sem Rivotril? Essa é a sociedade da economia brasileira hoje. É aquela sociedade que tem um processo de desmame, porque acabou o dinheiro do governo. Desmame não no sentido pejorativo de mamar nas setas do Estado. Desmame é a expressão médica mesmo, que é quando você tem vício em alguma coisa. Acabou o dinheiro do governo. A gente precisa de novas soluções. E não tem nenhum setor que pode entregar novas soluções para diminuição de custos e aumento de oportunidades econômicas como o setor que eu estou falando hoje aqui. Então, para mim é uma honra. Eu agradeço vocês terem me escutado. Eu devo estar aqui até o meu próximo painel, que é daqui umas 2 horas. Como não tem perguntas agora, vocês podem se sentir à vontade para vir falar com a gente. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta mais específica, podem colocar meu nome no Google, Ministério da Economia. Vai ter meu e-mail, telefone. Podem ligar, não vai ser que eu vou atender mesmo, mas vai ter alguém que vai atender e vai encaminhar para vocês. E é um prazer, agradeço vocês estarem me recebendo aqui. Obrigado mesmo, pessoal.